Eu acho que o infinito é um dos assuntos mais bonitos da matemática. E eu acho que a beleza do infinito, ela fica reforçada quando a gente está estudando o infinito sobre o ponto de vista do cálculo. Então, quando a gente está falando de limites, a gente pode estabelecer uma relação entre limites e entre o infinito. Por quê? Porque, às vezes, uma função ela pode crescer ou decrescer sem cota à medida que calculamos o seu limite e nossa variável de entrada se aproxima ou tende a qualquer valor a por ambos os lados. O que essa definição quer dizer para nós? Imagina só o seguinte: nós temos uma função qualquer, certo? E a gente quer calcular o limite dessa função, certo? E nossa função ela vai ter uma variável de entrada, certo? E essa função, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar a nossa variável de entrada, x ou y, tanto faz, e a gente vai fazer com que a nossa variável de entrada x ela se aproxime de um determinado valor a, seja pela esquerda ou seja pela direita, não importa, certo? A gente pode fazer com que nosso x se aproxime de a tanto pela esquerda quanto pela direita. Claro que A é um valor qualquer, óbvio. E aí o que vai acontecer? Se o nosso x ele se aproxima de um determinado valor A pela esquerda, e conforme o nosso x vai se aproximando mais e 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 mais de A pela esquerda, e claro que isso que a gente está falando aqui é um exemplo, certo? A olho nu. A gente não está usando gráfico e a gente não está usando número nenhum, certo? Então o que vai acontecer? A gente está se aproximando de A pela esquerda, certo? E imagina só o seguinte: os valores da nossa função, à medida que os valores da nossa função, à medida que x tende a A pela esquerda, imagina que cada vez mais que o meu x tende a A pela esquerda, os valores da minha função, o resultado da minha função, o limite da minha função, ele vai decrescendo sem cota, ele vai diminuindo sem cota, certo? Ele vai caindo, 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 cada vez mais. Isso quer dizer para nós o seguinte, que toda vez que eu vou tentar calcular o limite de uma função, certo? E eu faço a minha variável x tender a um determinado valor a pela esquerda, e sempre que o valor do meu limite, o valor da minha função decrescer sem cota, ou seja, ir caindo aos poucos, isso significa que o valor do meu limite vai cair tanto, 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 que eu posso dizer que ele vai para infinito negativo, porque ele vai caindo infinitas vezes, só que de uma maneira negativa. Ele vai diminuindo mais e mais e mais, e mais e mais e mais. Então eu posso dizer que ele vai cair tantas vezes repetidas, que eu posso dizer que esse valor decai infinitas vezes, só que negativamente. Então, infinito negativo. Essa notação aqui diz para nós que quando o limite de uma função, certo? Quando o meu x tende a um determinado valor a pela esquerda, quanto mais o meu resultado, quanto mais o limite dessa minha função ela decai, ou seja, ela vai diminuindo mais, mais e mais, o nosso resultado, o nosso comportamento vai ser infinito negativo. Isso quer dizer para nós que o valor da nossa função decresce sem cota, certo? Então imagina só o seguinte: a gente tem uma função qualquer e a gente quer calcular o limite dessa função. A nossa função tem uma variável de entrada qualquer, no caso aqui é x. E a gente quer fazer com que a nossa variável de entrada x ela tenda a um determinado valor a, só que pela direita agora. E aí o que vai acontecer? Vamos considerar que, nesse caso aqui, a nossa variável de entrada ela está se aproximando de um determinado valor a, e à medida que a minha variável x se aproxima de um valor a pela direita, o resultado do meu limite, o resultado da minha função, ele vai crescendo mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Então, quanto mais o meu limite, o resultado da minha função cresce sem cota,
isso pode dizer para a gente o seguinte, que o limite dessa função, o resultado dessa função, ele é mais infinito, ele é infinito positivo, porque ele está crescendo sem cota, certo? E essa questão de crescer e decrescer pode acontecer em ambos os lados. Eu posso ter limites que o meu x tende a pela esquerda e o meu limite ele cresce ou ele decresce. Eu posso ter casos onde o limite da minha função, quando o meu x tende a pela direita, ele pode crescer ou decrescer. Aqui nesse caso é só uma representação genérica, mas a gente tem que ter em mente que o limite de uma função, o resultado de uma função, ele pode crescer ou decrescer sem cota. Se ele cresce sem cota, significa que ele cresce infinitamente positivo. Se ele decresce sem cota, significa que ele decresce infinitamente negativo. Então, relendo a definição que a gente viu no começo, às vezes uma função ela pode crescer ou decrescer, certo? Ó, decresceu, cresceu sem cota, ou seja, se ela decresceu sem cota, ela caiu, ela foi caindo, certo? Se ela foi caindo, a gente pode admitir que ela foi para infinito negativo. Se ela cresceu sem cota, ou seja, ela subiu, a gente pode dizer que ela foi para infinito positivo, certo? À medida que a nossa variável de entrada, no caso aqui x ou qualquer uma outra, ela vai se aproximar, ou seja, ela se aproxima ou tende a um determinado valor a, seja pela esquerda ou seja pela direita. Então vamos olhar essa ideia a partir do ponto de vista de um gráfico. Imagina só o seguinte, eu tenho aqui a minha função, certo? f de x igual a 1 sobre x menos a, certo? E aí imagina só que eu quero determinar o limite dessa minha função. Não vamos se preocupar num primeiro momento em usar números, em usar álgebra, nada. Vamos imaginar o comportamento dessa função olhando sob o ponto de vista de um gráfico, certo? Lembrando, nós queremos calcular o limite dessa função, certo? E aí o que vai acontecer? A gente pode notar o seguinte, que aqui eu tenho o gráfico, certo? Então eu tenho o meu eixo x e o meu eixo y. Aqui no meio eu tenho uma assíntota A, certo? Eu tenho uma assíntota A representada por um valor qualquer. Aí, olha só que interessante. Sempre que o meu x, certo? O meu valor de entrada x da minha função, ele ele se aproxima de A pela direita, ó. Estou me aproximando de A pela direita. Repara que quanto mais o meu x ele tende ao meu valor A pela direita, mais e 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 mais. O meu valor, o meu resultado, o meu gráfico, ó, essa linha azul aqui representa o meu resultado, certo? Ele sobe, tá vendo aqui, ó? Ele começa aqui bem baixinho e vai subindo, 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 subindo e vai. Então isso significa que quando o meu x ele se aproxima de A pela direita, lembrando que a gente sempre usa o sinal de mais para representar que a gente está se aproximando de algo pela direita, certo? Então, quando o meu x ele tende a A pela direita, significa que o meu valor, o meu resultado do meu limite, o meu gráfico, digamos assim, ele vai crescer sem cota, ele vai crescer infinitamente. Claro que esse desenho aqui ele é só uma representação genérica, mas se tu for jogar essa função aqui dentro de um GeoGebra ou qualquer software de matemática, tu vai ver que essa função aqui, quando eu pego o meu x e me aproximo de A pela direita, o meu gráfico ele cresce infinitamente. A mesma coisa aconteceria se eu colocasse números aqui. Se eu fizesse meu x tender a um valor qualquer pela direita, o valor, considerando essa função, óbvio, o valor do meu limite, o meu resultado, ele vai crescer infinitamente, certo? E o contrário também pode ser verdade, porque olha só,
eu tenho aqui a mesma função de x, 1 sobre x menos a, certo? Então imagina que eu quero calcular o limite dessa função, só que agora é o seguinte, eu quero fazer que o meu x ele tenda a a, só que pela esquerda. Lembrando que a gente sempre usa o sinal de menos para representar que alguma coisa está se aproximando de outra pela esquerda. Então repara o seguinte, ó. O meu x, à medida que eu me aproximo de A, ó, o A está aqui, o meu x está aqui. Então, à medida que o meu x se aproxima de A pela esquerda, o meu x ele vai decaindo. O desenho do meu gráfico ele decai, certo? Consecutivamente, se eu jogasse números dentro dessa função e fizesse com que o meu x se aproximasse de A pela esquerda, isso significa que o valor do meu limite ia decrescer, certo? Mais e mais e mais. Igual no gráfico, ó, tá vendo aqui, ó? O gráfico começa aqui e vai, ó, decresce. Mais e mais e mais e mais. Então significa que o valor do meu limite, o valor do meu gráfico, o desenho do meu gráfico, quando o meu x tende a pela esquerda, ele decresce sem cota. Isso significa que o valor do meu limite é menos infinito. Assim como, nesse caso aqui, o meu x tende a A pela direita, quanto mais o meu x se aproxima de A pela direita, mais e mais o meu gráfico sobe. Então, isso significa que o meu valor, quando x tende a A pela direita, é mais infinito. Aqui no caso, x tende a A pela esquerda. Quanto mais o meu valor de x tende a um valor A qualquer pela esquerda, mais o meu gráfico decai. Mais os resultados, os valores do meu limite decaem. Então significa que o resultado do meu limite é menos infinito. Outro exemplo seria o seguinte, imagina que eu tenho a função f de x igual 1 sobre x menos a ao quadrado, certo? Então, o que vai acontecer? Vamos olhar para o gráfico dessa função. Eu tenho aqui o meu eixo x e o meu eixo y, certo? Lembrando que eu estou calculando o limite dessa função aqui, certo? Eu quero saber qual que vai ser o resultado, qual que vai ser o comportamento dessa função à medida que o meu x ele tende a um determinado valor a, certo? E eu posso fazer o meu x se aproximar de a tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, vamos considerar o seguinte. O meu x, primeiramente, está tendendo a A pela esquerda. Então, ó, repara que o meu x, nesse gráfico aqui, ó, ele tende a A, ó, tá vendo aqui o valor A? Ele tende a A pela esquerda. Então, tu nota que quanto mais o meu x se aproxima de A, quanto mais x chega perto de A pela esquerda, mais e mais e mais e mais e mais o desenho do meu gráfico ele sobe. Consecutivamente, se eu estivesse jogando valores aqui dentro dessa função, se meu x estivesse se aproximando de um determinado valor A pela esquerda, mais e mais e mais o resultado do meu limite, ele cresceria, ele cresceria sem cota. Então, isso significa que o meu limite, quando x tende a A dessa função aqui, ele resulta em infinito. Por quê? Porque ele cresce sem cota. Ó, tá vendo que o desenho do meu gráfico está subindo infinitamente? Se eu jogasse um valor dentro dessa função, à medida que x se aproxima desse determinado valor pela esquerda, mais e mais e mais o resultado do meu limite cresceria sem cota. Isso significa que o meu limite ele vai ser mais infinito quando o meu x se aproximar de A pela esquerda. Agora vamos olhar do outro lado, certo? Vamos considerar que o meu x se aproxima de A, só que pela direita agora. Antes a gente estava se aproximando de A pela esquerda. Então, vamos ver o que vai acontecer quando o meu x tende a A, só que pela direita. Então, ó, aqui está o meu valor x, aqui está o meu A. X está se aproximando de A, só que pela direita agora. E à medida que o meu x ele se aproxima de A, mais e mais e mais e mais e mais, o meu gráfico ele sobe.
Analogamente, se eu estivesse jogando valores dentro dessa função aqui e o meu x estivesse se aproximando de um determinado valor a pela direita, mais e mais e mais o resultado do meu limite, o comportamento do meu limite, ele cresceria. Isso significa que o resultado do meu limite, quando x tende a pela direita, é mais infinito, certo? E aí, o que a gente pode concluir? Bom, se o limite da minha função, quando a minha variável de entrada x se aproxima de a pela esquerda, resulta em mais infinito, e se o limite da minha função, quando o meu x tende a pela direita, também resulta em mais infinito, então o limite da função, quando o meu x tende a seja por qualquer um desses valores, ele existe nesse caso aqui, certo? Claro que se a gente mudasse alguma coisa nessa função aqui, talvez o limite não existisse. Mas como a gente está trabalhando sobre essas circunstâncias aqui, sobre esse contexto, então o limite da função ele existe em ambos os lados. Consecutivamente, o limite ele existe. Bom, agora aqui a gente tem a função f de x igual a menos 1 sobre x menos a, certo? Vamos considerar que a gente quer calcular o limite dessa função. A gente pode fazer com que a variável de entrada x da nossa função ela se aproxime de um determinado valor a, tanto pela direita quanto pela esquerda, certo? Então vamos considerar aqui num primeiro momento que a variável de entrada dessa função ela está se aproximando de um determinado valor a pela esquerda. Então, o que vai acontecer? Nota que quando o meu x tende a pela esquerda, considerando essa função aqui, certo? Nota que o desenho do meu gráfico, ele despenca, ele cai, ele decresce sem cota. Então, o que vai acontecer? Quando o valor do meu x se aproximar de a pela esquerda, o meu gráfico ele decresce, ele diminui. Consecutivamente, se eu estivesse jogando valores dentro dessa função aqui, considerando que eu estou calculando o limite dela, óbvio, mais e mais e mais os valores da minha função, o resultado da minha função, o meu limite, ele vai decrescer sem cota. Então, isso quer dizer o seguinte, que o valor do meu limite, ele é menos infinito, ele é infinito negativo, porque eu estou decrescendo sem cota. Considerando que eu estou me aproximando de A pela esquerda. Ó, repara que aqui eu esqueci de desenhar, mas ó, aqui está o meu x, aqui está o meu eixo y, certo? E aqui está o meu valor A. Repara que à medida que a minha variável de entrada x tende a pela esquerda, mais e mais e mais o meu valor decresce, certo? E também a gente pode fazer o contrário, a gente pode fazer com que o nosso x tenda a um determinado valor a pela direita. Então, por exemplo, aqui, ó, o meu x tende a pela direita. Nota que quanto mais eu me aproximo de a pela direita, mais o meu gráfico ele sobe, mais o meu gráfico cresce sem cota. Se eu estivesse tentando jogar valores dentro dessa função aqui para calcular o limite dela e fizesse com que o meu x se aproximasse de um determinado valor a pela direita, mais e mais e mais o resultado, o valor do meu limite, o valor da minha função, cresceria sem cota. Então, isso quer dizer que o resultado do meu limite, o resultado da minha função, ele é infinito positivo, porque ele cresce sem cota, certo? Então, a gente pode concluir agora o seguinte. Se quando o meu x tende a um determinado valor a pela esquerda, o desenho do meu gráfico decai consecutivamente. Se eu estivesse jogando valores dentro dessa função aqui e os meus valores estão decaindo, porque eu estou me aproximando de a pela esquerda, os meus valores eles estão resultando em menos infinito, certo? Se quando o meu x tende a pela direita e quanto mais o meu x tende a pela direita, mais e mais o meu gráfico sobe, cresce sem cota, quanto mais os meus valores, se eu estivesse jogando valores dentro dessa função,
quanto mais o resultado do meu limite, quanto mais os resultados da minha função eles crescem sem cota, isso significa que eles estão sendo direcionados para infinito positivo, certo? Então, se pela esquerda o meu resultado dá infinito negativo e se pela direita o meu resultado dá infinito positivo, considerando que eu estou calculando o limite dessas duas funções, só que o meu x está se aproximando por lados diferentes, pela esquerda ou pela direita. Então, se eu me aproximo de A pela esquerda e se eu me aproximo de A pela direita, e os meus resultados dão diferentes, então o limite dessa função não existe. Ó, se x tende a A pela esquerda, nesse caso aqui, eu resulto em menos infinito, certo? Ó, meu gráfico, à medida que x se aproxima de A, ele decresce, certo? Se ele decresce, então ele é infinito negativo. Se o meu gráfico sobe, à medida que o meu x tende a A pela direita, está resultando em infinito positivo. Então, repare que de um lado eu tenho infinito negativo, do outro lado eu tenho infinito positivo. Então, o limite dessa minha função, ele não existe. Por quê? O valor do limite não é igual em ambos os lados à medida que o meu x tende a um desses lados. Ó. Se x tende a pela esquerda, dá menos infinito. Se x tende a pela direita, dá mais infinito. Então, o limite dessa função aqui não existe. Então, agora, como um último exemplo, vamos considerar a função f de x igual a menos 1 sobre x menos a ao quadrado. Repara que a gente vai calcular, quer dizer, estimar o limite dessa função, certo? Então, vamos considerar que a nossa variável de entrada dessa função, ela pode tender a um determinado valor a, seja pela direita ou seja pela esquerda, certo? Então, toda vez que a variável de entrada a dessa função tender pela esquerda ou pela direita, a gente vai ter um resultado, óbvio. E aí o que vai acontecer? Vamos considerar primeiro que x tende a A pela esquerda, certo? Então, olhando aqui no gráfico, a gente pode notar que cada vez mais que x tende a A, se aproxima de A, o desenho do meu gráfico ele decai, certo? Aqui não está muito claro, mas ó, o desenho do meu gráfico está decaindo, certo? Para baixo. Então, isso significa que quanto mais o meu x tende a A pela esquerda, mais e mais e mais o valor do meu limite, o resultado do meu limite, o resultado da minha função, ele decresce. E se alguma coisa decresce, isso quer dizer que resulta em menos infinito, infinito negativo. Agora, se a gente for analisar quando o meu x tende a A pela direita, o que está acontecendo aqui nesse gráfico? O valor do meu, o desenho do meu gráfico está decrescendo sem cota, ele está caindo sem cota. Isso quer dizer que quando o meu x tende a A pela direita, nesse caso aqui, o valor do meu limite, o resultado da minha função, ele é menos infinito, porque está decaindo mais e mais e mais e mais. Se a gente jogasse números dentro dessa função aqui e fizesse com que o meu x tendesse a tanto pela direita quanto pela esquerda, a gente ia notar que seja pela esquerda ou seja pela direita, os valores, quando x tende a pela esquerda ou pela direita, eles decrescem sem cota. Eles vão para infinito negativo. Então, isso quer dizer o seguinte, que se o limite da minha função, quando x tende a pela esquerda, e se o limite da minha função, quando x tende a pela direita, repara que se eu vou pela esquerda ou se eu vou pela direita, nos dois casos eu tenho infinito negativo. Então, o limite dessa função, ele existe.